Efésios 1:22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. João 13:34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. No primeiro versículo que eu li, diz que Cristo foi colocado por cabeça. Então, a nossa comunhão é com o cabeça. O segundo versículo diz que o que caracteriza a igreja ou o irmão como parte da igreja é amar uns aos outros. Então, o que a Bíblia começa a mostrar assim, mas logo de cara? Cristo é que manda. Esse negócio de colocar político acima de tudo aquilo que a gente faz, não, pode parar. Cabeça é Cristo. Esse negócio de colocar um líder religioso como líder de tudo, pode parar. O cabeça é Cristo. A gente responde ao cabeça. O cara pode ir lá se intitular o que ele quiser. Ignore. O que foi colocado acima de tudo, que foi colocado como cabeça do corpo, é Cristo. Está fora de Cristo, está fora do cabeça. Não segue os mandamentos de Cristo, não segue os mandamentos da cabeça. Está tudo fora. Está fora da direção, está fora do rumo, está fora da rota. Lembra do que Deus falou para o Josué? Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Você tem que ficar no centro da vontade de Deus, que colocou Jesus Cristo como cabeça. Depois, o segundo versículo que eu li, diz que a nossa comunhão é com os irmãos. Então, o que a Bíblia está mostrando? A igreja vive ligada numa direção vertical e horizontal, com o cabeça e com o resto do corpo. Só funciona bem se funcionar assim. Eu estou ligado em Cristo, eu estou ligado com a igreja. O que a igreja faz, eu participo. E o que Cristo quer, a gente faz, não adianta. Olha, podem levantar o que quiser, podem fazer o que quiserem, mas se a igreja tiver ajustada com Deus e ajustada com os irmãos, é impossível parar a igreja. A igreja só vai crescer, só vai continuar, só vai melhorar. Vai ter problema? Sim, sempre tem problema. A gente tem problema com o diabo, a gente tem problema com os inimigos da igreja, a gente sempre tem problema. Tem até problema ideológico que hoje interfere dentro da igreja. Mas a igreja não tem nada com isso, não. A igreja tem uma função: propagar a boa nova. A igreja tem a função de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja tem a função de ensinar as nações. Essa é a nossa função. Sabe, gente, eu não tenho nada que entrar na internet e ficar procurando defeito nas pessoas.
nas igrejas, nos cristãos, ficar metendo pau. Não é essa a nossa função. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos e propagar a boa nova do Evangelho. Tem um monte de gente aí precisando ser salvo. Tem gente precisando ser liberto. Tem gente precisando ser abençoado por Deus. E essa é a minha função. Essa é a sua função. Essa é a nossa função. Falar de Jesus de Nazaré, que salva, cura, batiza, liberta, promove sinais, prodígios, maravilha. Essa é a minha função. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo vídeos de média de 7 minutos, mais, menos, que cumpre esse propósito. Propagar o nome de Jesus acima de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, ele é o meu cabeça. Eu sigo o direcionamento, eu sigo aquilo que ele predeterminou. Falar dele, pregar ele, glorificar o nome dele. É isso que eu estou fazendo aqui, gente, né? Deus o Todo-Poderoso, aleluia, pode fazer tudo, desde que a gente permita, desde que a gente aceite, desde que a gente participe. Então, comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Ah, mas eu vou ser crente em casa. Isso aí não é bíblico, não. Quer fazer, faça. Mas depois você vai ter problema com Deus, porque não é bíblico, não. Ah, eu vou ser crente só de ouvir vídeo na internet. Sei não. Acho bom você procurar uma igreja, se integrar com ela, porque a comunhão é com Deus e com os irmãos. Senão, como é que você vai ter comunhão com os irmãos? Faça o que Deus está mandando. E você vai ver que tudo vai dar certo. Mateus, capítulo 7, do 22 ao 24. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Viu? 1 João 4,23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O primeiro versículo que eu li deixa bem claro que muita gente vai pregar, muita gente vai fazer milagre, muita gente vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. E um dia vão cobrar de Deus: olha, e aí? Eu sou seu servo. Você, meu servo. Eu não te conheço. Nem sei do que você está falando. Você está fora. Não sei. Agora, se a gente voltar atrás na Bíblia, a gente vai ver que quando Deus mandou Moisés profetizar as pragas sobre o Egito, se eles não libertassem o povo, quer dizer, o faraó tinha a obrigação de libertar o povo. E se ele não fizesse, então haveria punições. E as pragas vieram. Aí o que aconteceu? A primeira praga veio e os egípcios repetiram. A segunda praga veio e os egípcios repetiram. A terceira praga veio e os egípcios repetiram.
Então, depois a quarta veio, eles não conseguiram repetir. Eles tinham um certo limite. Então você percebe que você não está enfrentando um império das trevas que não tem poder. Ele tem sim. Ele tem muito poder. Ele é limitado. Mas ele tem, porque ele repetiu 3 pragas. Ele conseguiu fazer 3 sinais, 3 prodígios, 3 maravilhas. Então, se você for ver, qualquer homem que serve o império das trevas, qualquer homem que tenha comunhão com as trevas, consegue fazer milagre. Consegue. Às vezes o milagre está sendo feito e não é em nome de Jesus. Aí o sujeito vai lá e fala, eu fiz milagre lá no seu nome. Fala, não te conheço, não sei quem é você. Você não trabalhava para mim? Então, mesmo hoje, no século XXI, tem muita coisa acontecendo por aí que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Tem muita gente que no dia de fazer o acerto, Jesus vai dizer isso que ele está dizendo aqui. Não te conheço. Não te conheço. Mas eu fiz milagre, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O cara faz o que quer. O cara não obedece, o cara não anda direito, o cara não faz a coisa certa. Mas ele faz um milagrinho lá, e ele atribui isso a Deus, e um monte de gente vai atrás dele. Vai porque quer. Porque, afinal de contas, Deus deixou um direcionamento. Esse aqui é a direção. Todo mundo tinha que conhecer esse livro. Todo mundo, antes de morrer, precisava conhecer esse livro. Porque esse livro é que direciona o homem a Deus. E é esse livro que vai mostrar o que está certo, o que está errado. Tem um monte de gente falando coisa errada e fazendo coisa errada e outros estão seguindo. E ainda tem mais, olha. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Só os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, e ele recebe essa adoração. Tem critério, tem regras. Aqui, ó. Esse aqui é o manual do fabricante. Se você passar pela vida e você não conhecer o manual do fabricante, o erro está em quem? Me diga. Esse aqui é o manual. Deus nos criou. Deus nos fabricou. E esse aqui é o manual. Como que você passa pela vida e não conhece o manual? Ah, mas eu fui ler e não consegui. E já desistiu. E já parou. E já desanimou. Com tanta gente tentando te ajudar, você parou no meio do caminho? Não, senhores, não, senhores. Você tem o manual do fabricante, você precisa conhecer. Eu estou aqui ajudando aqueles que têm dificuldade. Tanto é que o meu tema é conversando sobre a Bíblia. Conversando sobre em cima da Bíblia, conversando sobre dentro da Bíblia. O tempo todo eu estou aqui ajudando alguém. Você tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida? Pergunte. Faça a pergunta aí. Procure saber. Dê a sua opinião. Você está entendendo? Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E ele conhece. Ele conhece. Não vai ser qualquer milagre que vai passar lá, não. A não ser que seja direcionado por ele. E o manual do fabricante tem que ser conhecido. Você tem que conhecer o manual do fabricante.
porque é para ele que você vai prestar conta. Mateus 28, o 19 e o 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 1 e 11. Aos quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Uma das características, ou duas, das características principais da igreja estão nesses versículos. Qual é a primeira? Ensinar as nações. Tem o ir de pregar o evangelho e tem o ir de ensinar as nações. Para pregar o evangelho é fácil. Por quê? Você tem que falar daquilo que você tem visto e ouvido. Para ensinar as nações, aí você tem que estudar um pouco mais. Você tem que conhecer melhor a Bíblia. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não conhece? Então, sim, você vai estudar a Bíblia e vai passar para terceiros. Não é? É justamente isso que a Bíblia está falando aqui. E, enquanto você está pregando o Evangelho, enquanto você está ensinando as nações, você está esperando Jesus Cristo voltar. É o segundo versículo aqui, ó. Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então a igreja tem características, tem funções, tem coisas que ela tem que estar fazendo. Ela tem que estar adorando a Deus. Ela tem que estar esperando Jesus voltar. Enquanto ela está esperando Jesus voltar, ela tem que estar em comunhão consigo mesma e com Deus. Enquanto está esperando Jesus voltar, ela tem que estar pregando o Evangelho. Enquanto ela está pregando o Evangelho, ela tem que ensinar as nações. Então, a igreja tem que cumprir algumas funções. E você, dentro da igreja, tem que participar de tudo isso. Tem gente que vai lá e participa orando. Tem gente que entra na parte educacional e fica ensinando. Tem gente que fica contribuindo. Contribuição também é muito importante. Por quê? Porque para você montar o aparato todo de uma igreja, vai dinheiro. Você tem que ter um prédio, você tem que ter microfone, você tem que ter um sistema de som, você tem que pagar água e luz, enfim. Existem algumas coisas que caracterizam uma igreja e a função de uma igreja. Por exemplo, eu já ajudei uma certa feita o grupo da Donep. A Donep fazia jantares especiais, as pessoas aceitavam Jesus, e eles traziam e eu dava um ensino básico, vamos dizer assim. Agora, a Donep nunca batizou ninguém. Nunca. Ela não batizava. Isso não caracteriza ela como uma igreja. A Donep não era igreja. Era um grupo que ajudava as igrejas. Ela ia, ganhava uma alma para Jesus, e essa alma procurava uma igreja para se adequar, para ficar, uma igreja que ela gostasse, que ela se sentisse em casa. Então, a Donep não batizava ninguém. Se você se juntar a um grupo que não batiza ninguém, você não cumpre o mandamento de Cristo. Você não é igreja. Eles eram um grupo auxiliar à igreja. E eu até ajudei eles. Por quê? Porque muitas das almas que vinham ali, eu dava o básico do cristianismo, e eles estão adorando a Deus aí até hoje. Se não cumprir o mandamento de Cristo, não é igreja. Tem que ser batizado. E tem que ter ceia. A Donep nunca fez ceia. Nunca. Eu estava lá. Não havia ceia e não havia batismo.
não havia o cumprimento das exigências de Cristo, não era igreja, nunca foi igreja. Era um grupo auxiliar à igreja. Ele ganhava almas e a alma escolhia para onde queria ir. É um tipo de um grupo de semeadura do evangelho. Podia até fazer alguma colheita, mas não ficava. As pessoas eram encaminhadas para uma igreja onde houvesse batismo e ceia. Igreja tem que ter batismo e ceia. Igreja tem que ter batismo e ceia. O batismo caracteriza a sua entrada na igreja, né? E a ceia caracteriza a sua participação até que Cristo volte. Fica ali esperando Cristo, mas fica participando da comunhão. A Donep nunca fez isso. Existem grupos que ganham almas, que saem, que evangelizam na rua, que colocam conjuntos de música na rua, que pregam o evangelho. Até existe. Mas não são igrejas. A igreja mesmo, ela tem batismo e ceia. Se você está num grupo que não tem batismo e ceia, alguma coisa está errada, né? E se eles caracterizam isso como igreja, não é. É necessário que a igreja cumpra alguns requisitos e tenha algumas características. E a principal delas é: ela adora Deus, ela prega o evangelho, ela ensina as nações, ela está esperando Jesus voltar, ela cumpre o batismo, ela cumpre a ceia. A igreja tem que ter tudo isso. Isso também não esgota o assunto. Isso aqui é apenas um lembrete para que você tenha uma noção básica, uma noção mínima do que é uma igreja e quais são as características de uma igreja. É noção básica, hein? Depois você vai aprimorando isso daí. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então veja bem, não é por você bonzinho, não é porque você dá ajuda para os pobres. Não. Você é salvo pela graça. Você é salvo por Cristo, mediante a fé. É assim que você é salvo. Ah, mas eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo. Isso não resolve nada. Isso resolve aqui, mas não resolve no céu. Para entrar lá, você tem que passar pela graça de Deus. Efésios 1, 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que ser selado. É ele quem sela. Ele... Quando você pede perdão dos seus pecados, Deus perdoa os seus pecados. O Espírito Santo vem sobre você e sela. Pá! Propriedade de Jesus Cristo. Destino, céu. Mas de onde surgiu essa ideia? É simples, irmão. No passado, quando um governador da Judéia fosse mandar alguma coisa para o César, uma encomenda ou uma mensagem, ele punha dentro do invólucro, que era normalmente um rolo ou uma caixinha, ele punha a resina e selava com o selo do império. Tá. Propriedade do César. Só o César podia abrir. Se o mensageiro abrisse aquilo ali, podia até ter pena de morte. Ele podia até morrer por causa daquilo. Porque a coisa era direcional a alguém muito grande. A ideia que o Paulo usou é a mesma. É a mesma. Você aceita Cristo como Salvador, você recebe o perdão dos pecados,
O Espírito Santo vem morar dentro de você e ele te sela. Pá, é coisa espiritual, irmão. Mas a ideia é material para a gente entender. Você é selado, propriedade de Jesus Cristo, destino, céu, glória de Deus. Você vai para lá. É por isso que você é selado. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele falou: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Do que ele estava falando? Do Espírito Santo. Você aceita Cristo, o Espírito Santo vem morar em você. E através do Espírito Santo, você começa a enxergar o reino de Deus. Enxergar. O reino de Deus está em toda a terra. E as agências do reino de Deus são a igreja. Daí você começa a enxergar isso. Enxergar de uma forma espiritual. Ah, mas eu quero entrar nisso. Se quiser entrar, então você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer do Espírito Santo e depois tem que ser batizado na água. Aí você pode entrar. Aí você faz parte da igreja. Então, aceitar Cristo como Salvador e ser batizado é o portal de entrada na igreja. Se você quiser entrar, se você quiser fazer parte, você tem que passar pelo portal de entrada. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entrada, graça de Jesus. Depois, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Primeiro você passa no portal de entrada, Cristo. Depois o Espírito Santo vem morar em você, ele te sela. Você passa a ver o reino de Deus e você entra no reino de Deus. Sabe, querido? Vamos entender uma coisa. Você não ir numa igreja e ser aceito como membro é fácil. Te dá um cartãozinho. Você é membro daquela igreja. Só que igreja é portal de entrada na glória. Concomitantemente ao fato de você entrar na igreja, ser batizado, o seu nome é escrito lá no livro da vida. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a sua entrada aqui, está acontecendo a sua entrada lá. O seu nome é escrito no livro da vida, você passa a ter direito à salvação eterna. Tem que ser concomitante. Por quê? Porque se de alguma maneira você for embora daqui, a porta de entrada está aberta para você. Então, entrar numa igreja não é só passar pela porta e ganhar um cartão de membro, não. É você ficar preparado para entrar na glória de Deus. É você ganhar o acesso lá de cima. É a porta de cima se abrir para você. É você ser adicionado aqui e adicionado lá. É assim que se entra numa igreja. E no momento que você passa por tudo isso, a sua vida muda integralmente, porque você passa a ter acesso às coisas espirituais, acesso a Deus. Eu vejo um monte de gente metendo pau aí na internet. Mas mete o pau porque não conhece esse Deus. Se tiver uma experiência sobrenatural com ele, a coisa muda. Nunca mais o cara vai lembrar nem que meteu o pau. Ele esquece de tudo. Tudo é largado para trás, tudo é esquecido. Por isso que se chama conversão. Sua vida muda, sua história muda. Tudo muda. Tudo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 1 Coríntios 11:23 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E havendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 2 versículos. Um está em Marcos e outro está em Coríntios. O primeiro fala do batismo nas águas. E o segundo fala da ceia do Senhor. Vamos repetir de novo. Vamos repetir incansavelmente. Para você fazer parte de uma igreja, você tem que aceitar Cristo. Você tem que ser preparado e ser batizado nas águas. É cumprimento daquilo que Deus determinou. Tem gente que às vezes vem falando: mas eu não quero ser batizado. Mas isso, mas aquilo. Peraí. Você realmente se converteu? Porque se você se converteu de verdade, se você adora Deus em espírito e em verdade, a primeira coisa que você vai querer é cumprir o mandamento dele. Ele mandou fazer isso? Sim, ele mandou, então eu quero. Eu faço. Você se converteu de verdade? Então executa. Não fica aí com essa frescurice toda. Eu não sei se está na hora. Peraí. Se você realmente se converteu, se você adora Deus, se você tem comunhão com a igreja, se você tem comunhão com Deus, você deve estar ansioso para que isso aconteça. Preocupado, sim. Tenso, sim. Por quê? Porque é uma nova etapa da sua vida. Tudo começa a mudar aí. É a sua entrada dentro de uma igreja. Você vai fazer parte de uma nova família, de uma nova comunidade. É normal você estar tenso, preocupado. Como é que vai ser da agora para frente? Sim, isso é normal. Mas começar a dizer não, porque eu estou tenso, porque eu estou preocupado, eu vou dizer não. Além do batismo, ceia. Igreja de Cristo, igreja de verdade, tem que ter batismo e ceia. Isso é mandamento de Deus, é mandamento de Cristo. Então, você vai para... Batismo não só, viu, irmão? Não tem essa história. Eu vou mudar de igreja, vou batizar de novo. Pode parar. É um só batismo, a Bíblia diz. Batizou, daí você vai fazer parte da igreja, vai entrar em comunhão com ela. Você vai participar da ceia. E outra coisa, a Bíblia é bem clara aqui, ó. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É uma coisa simbólica. É uma coisa simbólica. Né? O pão representa o corpo de Cristo. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo, então nós fazemos parte desse corpo. E o vinho representa o sangue derramado na cruz, né? Que nos dá o perdão dos pecados e nos integra à igreja. Não é? O batismo representa você mergulhar como criatura de Deus e sair como filho. O batismo simboliza uma mudança. Você mergulha como criatura de Deus e agora você sai como filho de Deus. É outra conversa, é outra história. Há uma mudança de vida. Há uma mudança de situação sua perante Deus. Agora, você tem comunhão com Ele e tem comunhão com a igreja. Você tem comunhão com o céu e tem comunhão com a terra. Muda tudo. Muda tudo. Você morre para aquele mundinho que você vivia e você nasce para Deus como uma nova criatura.
há uma mudança de vida, há uma mudança de história, há uma mudança completa. Mas eu passei por tudo isso e não mudou nada. Tem alguma coisa errada. Porque se você for ler o livro de Romanos e tudo que o Paulo explica ali, você vai ver que você agora é uma nova criatura. Alguma coisa tem que acontecer contigo. Aliás, o Novo Testamento, o tempo todo está falando disso. Entrou na igreja, aceitou Cristo, vai ser preparado e vai ser batizado. Agora você é membro. Foi batizado, você vai participar da ceia. É ordem dele, é determinação dele. Toda igreja tem batismo e ceia. E você vai participar disso. Se você crer, se você realmente fazer tudo isso e crer no seu coração, você entra aqui e entra lá também. O seu nome é escrito no livro da vida. Você agora não é só cidadão da terra. Você também é cidadão do céu. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Olha, ele faz uma limpeza, viu? Comigo foi assim. Eu tinha costumes que Deus, às vezes eu ia fazer qualquer coisa errada, Deus falou, opa, não é o pastor que fala com você, é o Espírito Santo, é Deus. A história é outra. Tudo muda.